Dennis Anderson era um garoto que sempre viveu na região rural no estado de Montana, nos Estados Unidos. Esse era um lugar afastado dos grandes centros urbanos, onde reinava a paz, a tranquilidade e a escuridão. Não havia a poluição luminosa de tantos postes, casas, carros e anúncios brilhosos de cidades grandes. E isso permitia que as noites naquele lugar fossem realmente escuras, como elas são no meio natural. E dessa maneira era possível ver com seus próprios olhos algo que ninguém poderia sonhar em Nova York, Las Vegas ou Washington. Era possível ver as estrelas. Em toda a sua plenitude, espalhadas pelo céu verdadeiramente escuro, as pessoas eram capazes de apreciar um braço da Via Láctea e mais uma enorme quantidade de estrelas. Mais do que um morador de cidade jamais conseguiria conceber nos seus sonhos mais selvagens. Por isso, nada mais natural do que Dennis ter desenvolvido um enorme interesse pelo espaço. Não só de uma maneira puramente científica, mas também de uma maneira artística. O garoto, aos 8 anos, já tinha ganhado o seu próprio tripé e câmera para conseguir capturar esse momento mágico que acontecia toda vez que o sol desaparecia no horizonte. Porém, esse menino mal sabia o que estava prestes a acontecer. Semanas depois de completar 15 anos, ele estava em uma noite qualquer na sua casa, quando de repente ele olha para cima em direção ao norte e vê algo que jamais imaginou. O céu estava explodindo. Explodindo de cores, eram raios, cortinas, arcos e faixas, em muito movimento. Foi quase uma experiência religiosa estar ali no meio disso, vendo o céu inteiro pegando fogo e dançando. Pela primeira vez na sua vida, Dennis havia presenciado um fenômeno muito especial. E junto com ele, o garoto naquele momento soube o que queria fazer até o seu último dia aqui nesse planeta: fotografar a aurora boreal. E hoje vamos saber mais sobre a sua jornada e, é claro, sobre esse show de luzes que encanta as pessoas. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou possível graças aos meus brilhantes apoiadores que amam a natureza e os seus espetáculos. E agora vamos entender como é que um deles em específico funciona, graças a algo menor do que um átomo. E olha, eu não sei se você já tentou isso, mas escapar do Sol é realmente muito difícil, até mesmo para um elétron. O Sol não é sólido, nem líquido e nem mesmo gasoso, ele é um plasma. E um plasma nada mais é do que o quarto estado da matéria, que nós não encontramos facilmente aqui na Terra. Porém, visto que o Sol contém 99% da massa de todo o sistema solar, nós podemos dizer então que o plasma é de longe o estado da matéria mais comum do nosso sistema. E esse estado da matéria, de certa forma, é parecido com um gás, porém tem uma grande diferença: os seus átomos são ionizados. E isso significa que tem átomos com elétrons a mais do que deveria e outros com menos. Na verdade, os elétrons estão frouxos. Eles estão constantemente saltando de um átomo pro outro. Dessa maneira, dá até pra gente dizer que o plasma é como se fosse uma dinâmica sopa de elétrons, prótons e nêutrons. Ok, agora imagina tudo isso acontecendo bem no núcleo da nossa estrela. Ela possui uma massa de mais de 330 mil terras. E tudo isso faz uma enorme pressão que comprime os seus átomos debaixo de tanta matéria. Ou seja, nesse lugar os átomos estão muito próximos uns dos outros. Alguns inclusive estão até se fundindo em um processo chamado de fusão nuclear. E é esse fenômeno que gera a energia do Sol, que faz brilhar sobre a nossa pele e faz crescer a vida no nosso planeta. Ok, mas o fato é que com tanto átomo, um próximo do outro, um elétron tem um caminho difícil e tortuoso pulando de átomo em átomo até conseguir escapar fora do núcleo estelar. E assim ele vai continuando pelas camadas seguintes em uma longa peregrinação. E olha, vale lembrar que esse é um percurso que normalmente seria feito em menos de 2 segundos por um elétron na velocidade da luz. Porém, graças a todos esses acidentes de percurso, a viagem fica um tanto quanto mais longa. Geralmente pode acabar até durando tipo uns 1 milhão de anos, o que é um belo contratempo. Aí galera, foi mal o atraso aí, viu? Galera,
E aí é só quando chega na grande camada mais exterior é que as coisas se aceleram. É tipo como se fosse uma sopa que tem uma correnteza que pode acabar carregando esse elétron em até uns 10 dias até a superfície solar. E bom, dá pra gente dizer que essa superfície é como se fosse uma superfície de uma sopa quente que borbulha. E quando uma bolha se forma e estoura, pode acabar respingando um pouco de sopa pra todo lado. E o que acontece no Sol é mais ou menos isso, só que em uma escala um pouco maior. Tipo, um arco de plasma inocente como esse aqui pode ter umas 20 vezes o tamanho da Terra. E quando esse arco se desfaz, uma parte do plasma solar, incluindo elétrons, podem acabar sendo jogados violentamente para o espaço em direções aleatórias, incluindo a rota de colisão com a nossa casa. Isso é o que nós chamamos de vento solar, que se atingir o nosso planeta pode acabar gerando um dos fenômenos mais coloridos da natureza. 6 graus é até quem sabe agradável, 60 é incompatível com a vida humana e 6.000 graus Celsius é o núcleo da Terra. Aí, ó, sabia que eu vou pro núcleo da Terra? Beleza. Uma passadinha em Teresina. Cuidado onde tu vai. E na região mais exterior do núcleo, nós podemos encontrar as condições ideais de pressão e temperatura para que o ferro nele contido esteja no estado líquido. Isso significa que ele pode fluir em correntezas de centenas de quilômetros de metal líquido. E isso gera um campo magnético de escala planetária, capaz de cobrir a Terra e a proteger de coisas desagradáveis que vêm do espaço, como os ventos solares. Se nós não tivéssemos esse campo magnético, um vento solar poderia acertar a Terra e arrancar parte da sua atmosfera, o que com o passar de milhões de anos poderia acabar significando uma perda tão grande que nós mal teríamos sequer um ar para respirar. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com Marte. O seu núcleo acabou se solidificando e assim acabou perdendo o seu campo magnético e também a sua atmosfera. E olha, os ventos solares sempre estão colidindo aqui com a gente e isso distorce esse campo. Por isso que ele é mais achatado do lado que aponta para o Sol e mais alongado para o lado oposto. Como se o Sol estivesse, tipo, assoprando essa barreira que se deforma, mas consegue aguentar o tranco. Porém, vale dizer que não é sempre que essa barreira protege 100%, sabe? Ela não é toda uniforme. Existem lugares que são mais vulneráveis, como os polos. E assim, às vezes o Sol também não ajuda, né? Ele pode acabar também soltando uns ventos solares ainda mais gigantescos do que de costume e assim acabar afetando o nosso campo magnético. E na hora dessa, os elétrons desse plasma espacial acabam sendo canalizados direto para os polos e entram pela primeira vez em contato com o ar atmosférico. Esses elétrons são altamente energéticos e quando se colidem com os átomos da nossa atmosfera, acabam transferindo um pouco da sua energia. E aí esses átomos não sabem muito bem o que fazer com toda essa energia extra, eles acabam se tornando instáveis. E para que voltem ao estado de antes, mais cedo ou mais tarde, eles acabam liberando ela em forma de luz. Pô, cara, você tá muito tenso, velho. Libera essa energia toda aí, cara. Isso. E essa luz pode ser vista por nós em um lindo fenômeno natural que chamamos de aurora boreal, se for na região polar norte, pois se for na região polar sul, o nome é aurora austral. E olha, tirar fotos delas não é exatamente um trabalho muito fácil. Dennis Anderson já não era mais um garotinho, ele se tornou um fotógrafo profissional em auroras e para isso teve que se mudar. Ele sabia que as luzes que ele queria ver não são encontradas com facilidade na sua casa em Montana, nem nos polos em si, mas na região ao redor deles. Bom, e a região polar sul, com a sua aurora austral, ela é meio que de difícil acesso, seria preciso morar no extremo sul das Américas ou da Austrália, para daí pegar um navio rumo à Antártica, para conseguir observar esse espetáculo. Já a região polar norte, com a sua aurora boreal, as coisas seriam muito mais simples. Ele podia até simplesmente continuar morando no seu país, nos Estados Unidos, só que em um estado mais ao norte. Era um lugar mais frio, mas era perfeito para o sonho da sua vida. Eu estou falando
do Alasca. E daí ele olha para o calendário e percebe que a sua hora chegou. Já é inverno, a neve está espessa e as pessoas estão bem agasalhadas, protegidas dentro das suas casas aquecidas. Mas Dennis é diferente. É exatamente nessa época que ele se despede da sua esposa, põe o seu equipamento na van e dirige rumo ao norte. O caminho não é fácil, ele tem que ficar alternando entre o brilho ofuscante refletido pelo branco da neve durante a luz do sol e a escuridão profunda do inverno que toma quase o tempo inteiro das 24 horas do dia. Com as mãos suaves no volante e com os olhos firmes na paisagem, ele vai imaginando em sua mente possíveis enquadramentos para uma bela foto. Ele então encontra um lugar com uma silhueta de árvores até bem interessante. Ele para o carro, abre a porta e entra em contato com o frio cortante como uma navalha. Ele tem medo de desligar o carro porque o frio pode acabar fazendo com que ele não ligue de novo. Então ele abre o capô, saca uma frigideira e usa o calor do motor para fritar um ovo. Ele entra no seu modo de sobrevivência. Bom, essa com certeza não é a melhor estação do ano para se acampar, mas ele sabe que tem que ser assim. Apesar de auroras acontecerem durante o ano inteiro, não é sempre que elas são possíveis de ser observadas. Essas luzes são por volta de 1 milhão de vezes menos brilhosas que o Sol, ou seja, quando é de dia elas são totalmente ofuscadas pela luz solar, assim ficando meio que impossível de enxergar. E bom, quando é verão nas regiões polares, o Sol toma quase que inteiramente as 24 horas do dia, que dificulta pra caramba as coisas. Porém, no inverno acontece o contrário. É quase que sempre um breu enorme o tempo inteiro, que é ideal para observar o céu. Dennis está quase congelando na sua tenda. Já faz dias que está esperando a mágica acontecer. Ele sabe que isso pode levar mais de uma semana lá no meio do nada, em uma imensidão escura. Meu Deus do céu, nas próximas férias eu vou pra Teresina, eu tô nem aí. Cuidado onde tu vai. E foi naquela noite que, assim como todas as outras que terminaram em frustração, ele se levanta, sai da barraca e afunda na neve o seu tripé com as suas câmeras que ele mesmo montou, 100% analógica e 100% preparada para o frio. Ele aponta sua invenção para cima e ajusta o enquadramento, e diante dos seus olhos de criança, mais uma vez, o céu explodiu. Esse foi um registro da beleza do encontro de dois titãs da mãe natureza, a força solar com a força terrestre, em que os elétrons do plasma vindo da fusão nuclear no coração da nossa estrela se chocaram com o escudo magnético de escala planetária gerado por correntezas gigantescas de ferro líquido abaixo dos nossos pés. Tudo isso para formar um dos maiores espetáculos do mundo que nós podemos chamar de aurora boreal. Não é todo mundo que pode pegar uma van e caçar auroras boreais, mas qualquer um pode ir na internet e olhar esse trabalho sensacional de fotógrafos como o Dennis. Ele tem um site chamado auroradude.com, que em português seria como o cara da aurora.com. Ele basicamente arrisca a própria vida, acampa na neve e come ovo fritado no calor do motor do carro para que nós possamos apreciar ainda mais a aurora boreal e as suas luzes coloridas como a Amazônia. A Amazônia possui espécies de todos os tamanhos e cores, e essa biodiversidade está agora nesse momento salvando você e o seu estilo de vida. Clique bem aqui para ver mais dessa história incrível do maior patrimônio do Brasil. Vai lá que tá emocionante. E se você gostou dessa camiseta aqui, ó, de planetas, olha, você deve ir lá na Doppel Story, porque lá tem várias outras como essa aqui, com temática científica. Inclusive, aproveita a promoção de Pague 3 e Leve 4, clicando aqui no link na descrição. Corre lá. Mas agora, se você quiser saber por que quase todas as fotos de auroras boreais são de luzes verdes, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como a Renata, que tem um cachorrinho com o melhor nome do mundo. Ele se chama Isaac Newton. Que excelente. E Renata, muito obrigado mesmo por acreditar no Ponto em Comum e a sua mensagem. Sério, isso é demais. E se assim como ela, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!